exemplo, que manipulam a Sagrada Escritura, mas não para constituir uma heresia, mas para dar ênfase à sua mensagem. Então ele quer que aquela mensagem seja dinamizada, né, tenha mais impacto, e ele de certa forma manipula um pouco. Enquanto um manipula para enganar e arrancar dinheiro das pessoas, o outro manipula porque quer dar mais ênfase à sua mensagem. Então eu acredito que um desse, como Paulo inclusive vai discutir sobre isso depois, há pessoas que pregam o evangelho somente para autopromoção, né? Mas importa que preguem o evangelho. Que seja Cristo crucificado, né? Exatamente. Então está pregando o evangelho, ele está se promovendo através da pregação, mas ele está pregando o evangelho. Pessoas estão sendo salvas através dele. Veja, até porque a palavra não bota vazia, né? E por eu ter compromisso com a sua palavra, as pessoas que têm contato com ela chegam à salvação. Só que é um evangelho amenizado, vamos dizer assim. É um evangelho, isso, exatamente. Ele selecionou alguns textos. Ele não aborda algumas questões complicadas, polêmicas. Podre, você é um pecador bonitinho. Então a pessoa chega a um conhecimento de que Cristo é o único Salvador. Só que ela teria que desenvolver isso num âmbito de santificação, num âmbito de confrontar os seus pecados, confrontar os seus erros. E muitas das vezes a pessoa não entra. Ela chega até pregar acerca de Cristo, a pregar acerca de Deus, acerca do comprometimento com Cristo, com a igreja, mas ele não confronta duramente, como João Batista fazia, por exemplo. Raça de víboras. Exatamente. E aí, com isso, ele privou a igreja de um desenvolvimento necessário. Ele é pequeno no reino dos céus, porque ele poderia desenvolver muito mais. Então, temos aí reino dos céus ou reino de Deus. Reino dos céus, a gente poderia colocar de uma forma mais específica sobre o trono de Deus, os céus, o lugar onde a vontade de Deus de fato é cumprida plenamente, a vontade perfeita de Deus. Reino de Deus de uma forma mais ampla, nós podemos enxergar tanto o reino dos céus quanto a igreja na sua situação na terra. Então poderíamos colocar dessa forma, saindo um pouco dos evangelhos, entrando um pouco mais nesses conceitos aí. Então, dentro do âmbito de reino de Deus, que inclui a igreja, que está aqui na terra vivendo essas situações, nós poderíamos ter um desenvolvimento maior se você entregasse a Bíblia Sagrada na íntegra. Se você abordasse todas as questões, conforme a Bíblia Sagrada orienta, conforme ela dispõe. Mas como você ameniza em alguns aspectos, como você seleciona alguns textos que são preferidos, né, e principalmente aqueles que fortalecem o seu argumento, então, diante de Deus, você é pequeno. Você não está pregando daquilo que foi ordenado. E até erra também, né? Exatamente. Porque, na verdade, esse texto ele enfatiza mais o erro, né? O erro de não de eu tô tentando amenizar, mas ele está tentando fazer algo, explicar as escrituras, mas ele acaba errando, né? Verdade. O texto, ele, na verdade, ele... Aí eu fiquei pensando se isso também tem a ver com galardão. Se você for ver essa questão de grande e pequeno. Quando Paulo faz aquela mensuração, que uns terão, as obras de uns serão de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno e de palha. É uma gradação. Então, na questão de galardão, a pessoa ela não foi condenada. Ela crê em Cristo para a salvação. Ela é fiel, tá certo? Em Cristo para a salvação. Só que ela é relapsa, ela é displicente, ela não busca melhor. Tem gente que passa a semana todinha vendo besteira na televisão, futebol, vê até domingo de tarde, e quando chega de noite vai para a igreja pregar. Você acha que vai pregar uma coisa que preste? A pregação dele vai ser fraquíssima, vai ser assim, num âmbito muito baixo, porque não há empenho, não há dedicação. Ele até faz a obra de Deus, mas de uma forma relapsa. Exatamente, ele vai chegar no reino de Deus e falar, você foi salvo pela graça. Mas só, senta ali e espera, porque vai ter que esperar a irmã Toinha receber a coroa dela, o irmão Toninho, o irmão Joãozinho, que se dedicaram, que se empenharam, que mesmo que às vezes eram ignorantes em relação ao texto, mas não ficaram inventando, foram então para a ação. Vamos evangelizar, vamos orar pelas pessoas, vamos dar conselhos, vamos ajudar a igreja no que for necessário, e por aí vai. Agora tem gente que não, tem gente que é relapsa, tem gente que assim, não tem a empenho e dedicação correta. Aí você tem o pequeno reino dos céus. Então ele não foi privado, mas ele é pequeno. Ele não é grande. Tem um texto também que fala que será salvo como que pelo fogo. Como que pelo fogo. Eu acho que é uma ilustração muito boa. Essa história todinha vai passar as bandas. Ou seja, quando for provado, tudo o que você fez foi besteira. Né? Tudo que você fez não chegou a ser um conteúdo herético, pernicioso, perigoso, mas é bobagem, sabe? Tem gente que se apega tanto à festa, a ter o nome no cartaz, até a foto dele,
gravar o CD, gravar coisas que são glória para ele e não para Cristo, sabe? Promove muito o nome dele e nada o nome de Cristo. Então, se você for analisar o conteúdo, ele está pregando Bíblia. Ele está louvando o hino que até fala das coisas de Deus. Mas quem está sendo promovido é ele, não é Cristo. Então, quando chegar naquele dia, quando passar pelo fogo, vai ficar só ele. Isso por causa da graça, não por causa dele mesmo. Então, a gente infelizmente, né? Vai ser salvo quando for. Ele é uma ilustração muito forte, muito boa. Toda e só passa ele mesmo, né? Exatamente. Ensinar como doutrina fundamental temas que a Bíblia não deixa claro. E aqui vai. Tem muita gente que, assim, surfa nessa onda aqui. Então no YouTube tá cheio de gente assim, que acha um determinado trecho da Bíblia e acha assim, ele extraordinário, né? Acha assim, extremamente interessante. E ele pensa que fez assim um achado. Ele se esquece que tem mais de 2000 anos de tempo em que levantaram-se pessoas para analisar a Bíblia ponta a ponta. E que analisaram a Bíblia, estudaram e construíram doutrinas, e construíram comentários e explicações e tal. Ele pensa que ele vai chegar ontem e fazer uma leitura lá de meia hora e descobrir um certo versículo e criar um entendimento, uma doutrina que vai revolucionar a história do cristianismo. Tem pessoas que, infelizmente, o ego dela é tão grande que ela acaba se iludindo com isso, achando que ela vai fazer isso. É uma coisa que eu acho muito, desculpa. Pode falar. Uma coisa que eu acho muito difícil, muito complicado quando eu vejo uma pessoa assim, não tem muito conhecimento, tudo bem, eu também não tenho, né? Mas, tipo assim, ela fala, olha, Deus ele te dá uma interpretação da Bíblia e ele me dá outra. Você vê esse tipo de coisa? Nossa, meu Deus, isso é um perigo, né? Exatamente. Não, Deus, isso é um Deus perigo. falou, o que Deus revelou para você, para mim ele revelou diferente. Ele está em cima daquela, inclusive aquela coisa que o próprio Augusto Nicodemos preveniu, né? A revelação foi dada lá atrás por uns autores. A gente tem aqui iluminação. E a iluminação para que isso se torne claro para nós. Quando você vê essa abordagem da iluminação, a verdade que está ali tem que se tornar clara para você. Não é que você tem um conhecimento da verdade diferente da verdade do outro. Você está relativizando a verdade. Vira gnosticismo. Exatamente. Aí você está relativizando. Então um vai ler, vai entender uma coisa e está certo. O outro vai ler, vai entender outra coisa completamente diferente. Deveria estar errado. Aí está certo também? Então, quer dizer, esse está certo, o outro está certo, o terceiro também pode estar certo. Pronto, a verdade não é mais absoluta, é relativa. Cada um pode construir a própria verdade a partir dos seus conceitos e da sua leitura. Aí entra aí até... A pessoa às vezes ela se torna uma ferramenta para o diabo sem ela saber. Você entra até um desconstrucionismo. O desconstrucionismo, acho que Jacques Derrida, que ele trabalha, você lê o texto e você não tem que se preocupar com o que o autor quer dizer, você tem que se preocupar com o que você entende do texto. Então aquilo que... e ele começa a investigar alguns elementos, onde capturando esses elementos ele pode até questionar, né, aquilo que se dizia da intenção do autor. Então, na verdade o autor escreveu isso aqui, mas essa não era bem a intenção. A intenção... Exatamente. E a intenção, ele tinha uma intenção oculta, ele era malicioso. Né, é espertinho, ele estava escondendo isso aqui. Então ele colocou esse elemento para promover essa ideia, mas na verdade não é bem isso. Ainda bem que eu cheguei para entender. Aí ele que tem mais conhecimento, vindo 2000 anos depois dos eventos, ele conhece mais o autor, mais do que o autor, né? E ele vai lá e tem um entendimento melhor do que o autor. É muito complicado, é como se eu tivesse querer dizer que o autor quis enganar. Quis enganar. Essa que é a pegada do desconstrucionismo. É um psicólogo... E aí ele vai analisando alguns... Psicólogo de escrituras antigas. Exatamente, ele vai analisando alguns elementos ali e dizendo que isso foi colocado de uma forma intencional para encobrir a verdade. É essa que é inclusive um grupo... eu li um livro do Tim LaHaye, sobre um estudo sobre Jesus, e fala que essa instituição era assim tornou-se um programa de TV também, e era uma academia que estudava acerca de Jesus, tentando encontrar o que Jesus teria dito que ele não teria dito. Mais ou menos isso. Falou, o que um homem na Palestina, nesta época, nesta condição, ele teria de fato dito, e o que teria sido acrescentado depois. E a gente começa a analisar. Jesus disse isso porque isso aqui está de acordo com o pensamento judaico da época, está de acordo com essas linhas de pensamento e tal. Não, Jesus na verdade não disse isso aqui, porque isso aqui é característica posterior que foi inserida pela igreja. A igreja depois de 200 anos colocou isso lá no Evangelho e está dizendo que foi Jesus, mas não foi Jesus que disse. Então a análise que fizeram foi essa aí. O cara quando se coloca nessa posição, ele está se colocando de forma superior ao próprio autor.
Fala, eu entendo mais sobre isso aqui do que o próprio autor escreveu. Por quê? Porque ele se coloca como um aferidor de medida, de juízo, né? Então, muitas das vezes eles trabalharam nesse viés motivados por esse desconstrucionismo, tentando encontrar algum vestígio de crime. Ó, tá aqui, ó, eu encontrei essa prova. Essa prova aqui diz que, na verdade, esse texto foi adulterado, foi alterado. E é onde se construiu muita ideia da adulteração dos evangelhos pela igreja. E aí surge a adulteração do evangelho por Constantino. E o Constantino, depois, quando subiu ao poder, ele influenciou o cânon, né, para que o cânon tivesse alguns acréscimos. Então nós temos todas essas ideias aí que decorrem do quê? Exatamente de tudo isso que a gente está desenvolvendo aqui. O cara não conhece sobrenatural. O cara não conhece o que é uma posição demoníaca. Então, todo texto que fala disso aí, ele já acha estranho. O cara não crê em Jesus como Deus, como Salvador. Então, toda vez que Jesus falar que cura as enfermidades, que perdoa pecados, ou que aceita adoração, pronto, isso aí é interferência da igreja. Ó, isso aqui quem colocou foi a igreja depois, para tornar Jesus um Deus. Mas, na verdade, Jesus nunca disse isso. Por quê? Onde está o problema? Não está em Jesus, não está em Mateus, não está na Bíblia, está no analista. Está no próprio cara que está analisando isso aí. É nele que está a falha. E ele é um incrédulo. Só isso. Ele está falando de coisas que ele não entende. Ele está tentando explicar coisas que ele não vive. Então, ele nunca vai chegar à conclusão. Nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Olha só o que diz aqui. Ó. Alguns têm afirmado que o sinal que Deus colocou em Caim foi a cor negra. Aí, ó. Ensinar coisas que a Bíblia não deixa claro, né? Isso tem causado desavença e sentimento de preconceito, levando algumas pessoas a se entristecer. Outros, com base em Salmo 90:10, têm dito que a expectativa de vida do ser humano é de 70 anos. Mas sabemos que hoje em dia muitos chegam a essa idade em pleno vigor. Quando se refere à marca da besta, descrita em Apocalipse 13:18, nos perdemos no universo de tantas interpretações mirabolantes. O que estamos vendo aqui nessa declaração? Uma coisa que eu já tenho dito e que eu acho assim muito importante, que eu vou dizer ela enquanto eu der aula, vou sempre dizer isso aí. Nós temos que respeitar a Bíblia Sagrada não somente naquilo que ela fala. A Bíblia Sagrada diz muitas coisas, né? A gente vai ver a estrutura da Bíblia daqui a pouco, quantos capítulos, quantos versículos e tal. Ela diz muita coisa, só que ela é relevante, ela é importante não somente naquilo que ela fala, mas também naquilo que ela se cala. Tem coisas a respeito das quais a Bíblia silencia. E as pessoas, elas ficam indignadas quando a Bíblia silencia a respeito de algumas coisas. Eu já vi gente dizendo quantos espinhos tinha na coroa de Jesus, quantas gotas de sangue ele gotejou até ser crucificado, quantos passos a mulher com fluxo de sangue deu até chegar em Jesus. Eu falo, onde você encontrou? E aí, inclusive um amigo meu, eu ajudei muito, que na época ele era diácono, foi promovido a presbítero, só que aí foi para uma outra Assembleia de Deus, Líder dos Vales. E ele precisava assim ele não tinha muita estrutura para pregar, que passou muito tempo como na área do louvor. Aí ensinei leitura, montagem de sermão, aula de EBD, então. E aí depois de um tempo ele deu uma sumida. Aí quando ele apareceu de novo, ele estava assim, aí falou: olha, você sabe quantos leões tinham na cova de Daniel? Eu falei: quantos leões? Tinham leões, mas quantos? Não é dito. Não, tem sim, tinha 70 leões. Uma coisa assim. Sabe o que é isso? Às vezes ele vai pegar um conteúdo histórico do que provavelmente havia naquela época. Exatamente. E querer inserir na Bíblia uma coisa que não tem. E como se fosse certeza. Verdade. Ele passa como cânon. Ele passa como conteúdo bíblico. Aí eu falei: onde você achou isso? Aí disse: não, meu professor lá, ele conhece, ele é judeu, ele é meio judeu, sei lá. E ele conhece, tem contatos em Israel, e ele conhece os conteúdos dos rabinos. Aí eu falei: já sei de onde é que você conseguiu isso aí. Isso aí são comentários rabínicos sobre a Escritura. Então isso não é cânon, isso não é Bíblia Sagrada. Isso são comentários dos sábios judeus, dos rabinos, dos antigos fariseus, né, que compuseram aí muitas explicações sobre a Escritura. Agora, uma coisa que eu não sei se foi Spinoza que disse isso, mas uma coisa que é muito interessante, que eu ouvi falar, uma frase, né, sobre esses comentários desses rabinos e dos antigos fariseus, é o seguinte: que quando um rabino
não consegue desatar um nó, ele não vê problema em cortar a corda. Ou seja, ele, diante de um problema bíblico, ele dá uma solução do jeito que for preciso. Se não tiver na Bíblia, ele vai para a tradição. A tradição não é cânon. A tradição foi passada de geração em geração. Agora, qual é o respaldo da tradição? Qual é a firmeza das informações da tradição? Da Cabala, da Guemará, da Mishnah, do Talmud? Qual é a firmeza canônica deles? Nenhuma. É semelhante aos textos do Papa, que a Igreja Católica diz que o Papa é infalível. Mas para nós, não é cânon. Permanece, não foi removido. O Vaticano II não removeu essa cláusula da infalibilidade do Papa. Eu acho que não. Então, o que ele escreve ali nas súmulas, né, e tal, aquilo ali, para eles, é a mesma força do cânon. Eu acho um absurdo chamar o Papa de Vossa Santidade e chamar Jesus sim. de você, Deus de você. Eu acho é loucura, né? Então, o que acontece? O cara pega informações de Flávio José, o cara pega informações de Eusébio de Cesareia, que também tem várias coisas que são questionáveis, Eusébio de Cesareia. Os caras pegam comentários, né, dos rabinos, tal, da Mishnah, da Guemará, e coloca como se fosse cânon. E coloca como se tivesse o mesmo peso, a mesma autoridade da Bíblia. E o que acontece? Quando você assim o faz, e você coloca isso na pregação, e coloca isso no ensino, e não tem a honestidade de fazer a devida separação, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é informação. Agora, uma mania que o pessoal pegou agora. Isso aqui disseram os historiadores. Disseram os teólogos. Que teólogo, meu irmão? Que historiador? Onde é que você está vendo isso aí? Ou você dá a fonte ou não diga. Agora, se você vai dizer, não, segundo Flávio Joséfo disse isso aqui e tal, e deu essa explicação acerca dessa guerra aqui. Muito bem. Então, Flávio Joséfo acrescentou essa informação. Eu posso acreditar nela ou não. Se quiser, eu posso jogar ela no lixo, porque eu não sou obrigado a seguir Flávio Joséfo. Eu fico só com a escritura. Tá ok? Então, você tem que ter essa honestidade. Quando você não tem, você mistura elementos externos com cânon, e ele se torna canônico como a Bíblia. É onde você pega essas interpretações que pairaram na cabeça de muita gente sobre essa questão da raça negra como a maldição de Caim. Sendo que, na verdade, você lendo a Sagrada Escritura, apenas a Bíblia, você vai ver que Moisés, a partir da perspectiva dele, onde ele via Canaã, ele via os inúmeros pecados sobre os quais Canaã estava atolada, estava comprometida, ele via na maldição de Caim o resultado em Canaã. Então, aquilo que você ouviu lá em Caim, né, quando ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para registrar nas Sagradas Escrituras, aquela situação com Noé, e veio aquela maldição. Qual é o resultado daquela maldição? Está aqui, Canaã. As práticas de Canaã, a idolatria, os cultos devassos, né, essas situações absurdas, esses sacrifícios humanos realizados. Tá difícil aí o braço, mas aguenta aí, vai ter que daqui a pouco a gente encerra, você vai pôr um gelo em casa. Veja só, então o resultado, se você ler só a Bíblia, esquecer esses caras, esquecer esses comentários externos, você encontra a explicação, a solução. Está lá a origem, onde foi plantada a semente, onde nasceu. Nasceu aqui. Então, como é que você pega isso e transforma numa concepção de que a raça negra é a maldição de Caim? É da cabeça de algum racista saiu esse negócio. Está explicado. Aí você lê o comentário racista do cara e mistura com a Bíblia. Foi assim que aquele pregador falou. Tem o deputado lá que cometeu essa gafe aí, né? Então, mas ele falou disso ou ele falou de outra coisa? Eu acho que ele falou sobre isso mesmo. Agora, talvez eu não ouvi direito o momento em que ele disse isso. Ele falou que a região que foi amaldiçoada, né? Que foi a África, por causa de Caim, uma coisa assim. Eu acho que ele foi por esse lado aí. Aquela região, não sei se falou da cor. Ele tem melhorado bastante, hein? Ele tem Caim mudado. não foi Caim, foi aquele... Cã, né? Cã. Eu falei Caim querendo falar Cã. Eu misturei. Cã desceu para uma região, filho de Noé. Exatamente. Foi amaldiçoado aquele povo todo porque foi amaldiçoado por Noé. Esqueci o nome do pregador. O pregador não é pentecostal aí. Ele mesmo. Ele aí um tempo atrás. E ele tem melhorado bastante. O pessoal detonou ele, triturou ele. Outra coisa que eu vi é aquele relacionado a Paulo. O espinho na carne de Paulo. Espinho na carne de Paulo. Qual é o espinho na carne de Paulo? Já ouvi falar de homossexualismo. Não, pelo que eu já ouvi falar de cegueira. Então, o espinho na carne me esbofetear. Aí as pessoas entendem isso como metáfora.
Isso é uma metáfora. Ou seja, esse bofeteamento do demônio contra ele é algo humilhante. Então, assim, qual é a humilhação? Ele fala, metáfora. Isso aqui é uma metáfora. Né? O demônio se bofeteando ele é uma metáfora. Tá, mas essa metáfora fala de alguma coisa real. O que é? Qual é a realidade disso aqui? Alguns dizem que era... já ouvi falar que foi tendências homossexuais. Por isso que ele não casou. Não casou. É exatamente essa a concepção que fazem. Outra dizendo que era mau cheiro. Que ele exalava mau cheiro. Não faço ideia. Outro dizendo que ele tinha a voz dele era ruim, então as pessoas não levavam ele a sério. Então assim, vira um terreno de especulação. E esse é o perigo. Quem disse que você está autorizado a ficar especulando em cima da Bíblia Sagrada? Quando você assim faz, é muito fácil você falar besteira. É malária, né? Malária. Então, vira assim uma terra de ninguém. Cada um pode chegar e construir o que quiser em cima daquilo ali. Então, esse tipo de texto, primeiro, não constitui doutrina. Segundo, ele não deve ser encarado como uma liberdade artística para você colocar o que você quiser. Porque cada coisa dessa que você construir pode afetar outra área. Então, você constrói entendimento sobre isso aqui, mas isso vai afetar uma visão geral acerca do apóstolo Paulo, que você não está autorizado a fazer. O espinho na carne não foi te dito qual é. Como você mesmo falou, a linguagem que ele emprega é essa. Um demônio vem me esbofetear. Agora, se isso é metafórico, ou se isso é real, os demônios de fato atormentavam ele, como Lutero dizia que o Satanás perseguia ele constantemente, ele até jogou um tinteiro, né, Satanás. Então, cada um tem uma perseguição, e Cristo deixou muito claro, minha graça te basta. Então, chega, você vai conviver com isso. É uma coisa para te humilhar mesmo, para manter você nesse... Que você precisa de mim, exatamente. Então, é o que basta para nós. Então, a minha graça te basta não só para Paulo, para nós também, né? Essa interpretação te basta. Chega de especular. Fizeram até um filme que é Os Anos Perdidos de Cristo. Ah, meu pai. Eu até cheguei a comprar, mas eu não consegui assistir. Filme ou livro? Não, eu vi. Porque vai ser em cima do quê? Evangelho árabe da infância. Vai ser em cima de texto apócrifo. Eu tenho um livro, ele fala assim... Os anos obscuros da mocidade de Jesus Cristo. Obscuros ainda. Pois é. Porque é obscuro porque não tem na Bíblia. Então tá obscuro, né? Mas obscuro... Aí pega lá o trecho do apócrifo, que Jesus fez um passarinho de barro, tava brincando com o amiguinho dele, aí chega um outro que era filho do sacerdote, aí quebra os passarinhos, vai querer quebrar os passarinhos, aí Jesus dá poder aos passarinhos para sair voando. E ainda fala pro menino que ele ia secar, aí o menino cai morto, seco. Aí, quer dizer... Isso aí, para começar, não é bíblico. Saiu da cabeça de uma pessoa que escreveu esses apócrifos. Agora, a gente pode voltar àquela questão. Ele podia até ter uma boa intenção. Porque pensa nas pessoas pressionando ele. Tá, mas o que aconteceu nessa época? O que aconteceu antes de Jesus aparecer no templo, lá discutindo com os sábios? Então, a pessoa às vezes... Interessante, vou dar uma olhada nisso aí. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa cedendo à pressão, né, de que as pessoas querem saber o que aconteceu, o que pode ter acontecido, ela resolveu escrever lá aqueles apócrifos e deixar circular. Só que veja, às vezes uma coisa que pode parecer inocente no momento, ela pode causar grandes danos, grandes prejuízos. Uma vez que você constrói esta imagem de Jesus quase como um personagem mitológico, exatamente, um feiticeiro, porque parece mais que a pessoa tinha em mente os personagens gregos, que tinham de fato essas inclinações e que usavam de poderes sobrenaturais para o seu próprio deleite, né, e que se aproveitavam dessa situação, tiravam coisas para o seu próprio proveito. Então, quando você constrói esse tipo de imagem, você desvirtua a mensagem bíblica. Por quê? A Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, controlada por ele na sua construção, ela viu aquilo que era necessário dizer e aquilo que era necessário não dizer. Então, quando o Deuteronômio você fala, as coisas reveladas são para vós e vossos filhos, as coisas ocultas são para Deus. Pronto, você tem aí o ponto-chave, você tem aí a declaração final. Aquilo que é revelado, estude, entenda, pregue, construa aí um entendimento em cima dela. Aquilo que a Bíblia não disse, não está dito e não está dito por algum motivo. Por algum motivo ela silenciou a respeito disso. Do Apocalipse. Trovões vieram, João quis anotar para deixar aquilo para todo mundo e a voz disse, não anote. Isso aí, ao decorrer da história, será revelado. O cara vai falar assim, esses trovões eram a data, o dia, tal coisa, né? Especulação, exatamente. Verdade, né? E muitas vezes a especulação promove a própria pessoa.
Então a pessoa promove um ar de sapiência, né, de alta sabedoria. Ninguém nunca disse isso. Nossa, meu professor de teologia nunca disse isso. Por quê? Porque não deveria ter sido dito mesmo. Isso é besteira, isso é bobagem. É por isso que a própria Bíblia diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Porque às vezes Exatamente. você não tem uma base, alguém vai lá, prega alguma coisa, você não sabe o que ele está falando, você acredita, você aceita, tudo que ele está falando engole tudo Você e engole, exatamente. Aí aceita como verdade e acabou. Exatamente. Então, é tanto isso aí, fazer uso do texto sem levar em conta o contexto. Isso aqui eu não vou nem precisar ler, mas isso aqui é muito praticado aonde? Neopentecostalismo pratica